Desde sempre, nas madrugadas silenciosas de São Paulo, histórias estranhas circulam pelas esquinas, atravessam avenidas inteiras e se transformam em sussurros que ninguém sabe muito bem de onde começaram. Mas entre todos os relatos que já passaram aqui pelo Zona Paranormal, existe um que causa um arrepio diferente, porque ele não começa com uma lenda antiga, nem com inventores de boatos. Ele começa com um fato brutal, registrado na escuridão do coração da cidade: a morte trágica de uma jovem mulher no viaduto do Chá, assassinada por um taxista, e o retorno dela, pouco tempo depois, para cobrar algo que ninguém consegue explicar. Essa é a parte mais importante de tudo o que você vai ouvir hoje, porque a partir desse momento, não se trata mais de uma história sobre morte, mas sim sobre o que ficou depois dela. Se você gosta desse tipo de relato intenso, carregado de mistério e impossível de ignorar, já aproveita para se inscrever aqui no canal Zona Paranormal e deixar o seu like, porque histórias assim são raras, profundas e exigem coragem para ouvir até o fim. E acredite, esta aqui, especialmente, você não vai querer perder. A mulher de quem estamos falando era conhecida entre amigos como Clara, uma moça comum da cidade, jovem, bonita, sempre sorridente, com um estilo marcante, short branco, botas de cano longo e uma mini blusa que parecia combinar com a liberdade que ela tanto buscava para a própria vida. Nada nela parecia sombrio ou ameaçador, até que a madrugada do crime mudou tudo. Clara pegou um táxi simples, como qualquer pessoa faria. Era tarde, o vento soprava frio no viaduto do Chá, e as luzes dos postes desenhavam sombras longas demais para aquela hora. Pessoas passaram perto, ouviram um grito abafado, mas não imaginaram que ali nascia uma das histórias mais perturbadoras da cidade. Dias depois, o corpo dela foi encontrado, e o taxista desapareceu, como se tivesse sido engolido pelos túneis e vielas da metrópole. A polícia tentou, investigou, mas nada provava, nada sustentava, nada levava a lugar nenhum. A cidade seguiu seu ritmo, mas Clara não. As primeiras aparições aconteceram pouco tempo depois. E o mais estranho não foi alguém dizer que viu uma mulher loira parada numa esquina, e sim pessoas diferentes, em dias diferentes, descrevendo a mesma cena. O passageiro entrava no carro, fechava a porta e, quando olhava para o banco ao lado, lá estava ela, sentada, imóvel, encarando nada. O carro inteiro ficava gelado, como se alguém tivesse aberto uma porta para o inverno entrar de uma vez só. Alguns sentiam um arrepio tão forte que chegava a doer. Outros relatavam a sensação de uma mão fria tocando levemente o braço, como se ela estivesse pedindo silêncio. E não importava se era táxi, Uber ou HB20, ela sempre aparecia do mesmo jeito, com a mesma expressão de ausência, como se estivesse procurando alguém. A cada relato, a história ficava mais pesada. Pessoas diziam que ela não piscava, que não respirava, que desaparecia assim que a luz vermelha de um semáforo tocava seu rosto pálido. E pior, que parecia reconhecer alguns motoristas, como se estivesse fazendo uma busca específica, uma investigação própria, um acerto de contas que ultrapassava a vida. Mas com os homens, havia outro padrão ainda mais desconcertante. Clara, ou aquilo que restou dela, tentava seduzir. Era como se aproximasse devagar, com um sorriso tímido, quase humano, mas completamente frio. Os motoristas contavam que, no início, sentiam uma curiosidade estranha, um magnetismo inexplicável, como se algo neles quisesse chegar mais perto dela. Só que, no instante exato em que pensavam em estender a mão ou inclinar o rosto, algo mudava. O rosto dela se distorcia, o brilho dos olhos se apagava, e uma expressão horrível tomava conta daquela beleza que restava, fazendo qualquer um perder o controle, parar o carro no meio da rua e sair correndo, sem olhar para trás. Com o passar dos meses, taxistas começaram a evitar certas ruas, especialmente perto do viaduto do Chá. Motoristas de aplicativo passaram a cancelar corridas naquela área. E passageiros, bom, esses começaram a se recusar a entrar em veículo sozinho, depois que notícias informais começaram a circular sobre a loira do carro, como chamavam no começo, até o nome definitivo surgir, a loira do viaduto ou a loira do táxi, dependendo de quem contava. O que ninguém sabia, pelo menos naquela época, era que Clara não estava assombrando a cidade inteira por acaso. Ela tinha um propósito muito claro: encontrar o homem que tirou sua vida. Cada rosto que ela observava, cada carro que ela entrava, cada toque gelado que deixava na pele de alguém era uma tentativa de reconhecimento, como se tivesse ficado presa entre dois mundos apenas para identificar aquele que a silenciou na madrugada. E com o medo crescendo, as histórias ficaram ainda mais intensas. Pessoas passaram a gravar vídeos, tentar captar movimentos estranhos no banco traseiro de carros parados no semáforo, registrar reflexos inexplicáveis nos vidros. Mas o mais curioso é que, para muitos, não importava a gravação, importava o pavor que rondava a cidade, a sensação de que ela poderia aparecer a qualquer momento, em qualquer corrida, para qualquer pessoa.
Se você já ouviu algo parecido, se já presenciou uma sensação estranha dentro de um carro à noite ou conhece alguém que viveu algo semelhante, aproveita para deixar um comentário aqui contando, porque muitas vezes a experiência de um completa do outro, e pode ajudar a gente a entender melhor até onde essa história alcança. Com o tempo, os relatos sobre a loira do viaduto se tornaram tão numerosos que deixaram de ser apenas murmúrios espalhados por motoristas assustados. Eles começaram a se repetir no mesmo padrão, nas mesmas avenidas, nos mesmos horários, como se ela tivesse estabelecido uma rota própria, percorrendo áreas específicas da cidade, principalmente aquelas marcadas pelo fluxo constante de táxis e carros de aplicativo. Era como se algo dentro dela reconhecesse o caminho exato que havia percorrido naquela última noite de vida, e, com uma precisão inquietante, fosse guiada de volta aos mesmos locais, repetindo de forma fantasmagórica seus últimos passos. Alguns motoristas diziam que ela surgia sempre no banco do passageiro, mas outros relatavam que ela aparecia no banco de trás, inclinada para a frente, como se estivesse tentando se aproximar da nuca do condutor. O impacto psicológico era tão devastador que muitos acabavam abandonando a corrida, desligando o aplicativo ou encerrando o turno mais cedo. E não era apenas medo, mas uma sensação de presença que ia além do que os olhos podiam ver. Muitos descreviam que, mesmo quando não a enxergavam diretamente, sentiam a pele arrepiar, como se um par de olhos observasse tudo em silêncio, aguardando o momento certo de se revelar. Um grupo de taxistas mais antigos chegou a relatar encontros com ela em plena luz do dia, o que contrariava a crença de que aparições fantasmagóricas só acontecem à noite. Eles garantiam que, mesmo sob o sol forte do início da tarde, era possível ver uma silhueta feminina sentada no banco traseiro, com a cabeça inclinada para o lado, encarando a paisagem com um olhar profundamente vazio. Esses relatos se tornaram temas de conversas em pontos de táxi, reuniões improvisadas entre motoristas e até nas redes sociais, onde vídeos curtos de câmeras internas dos veículos começaram a circular. Muitos desses registros mostravam movimentos rápidos, sombras passando por trás dos bancos ou mudanças repentinas de temperatura percebidas pelo painel digital. E foi assim que começou a surgir um padrão mais refinado nos relatos. Clara parecia buscar algo específico. Havia motoristas que diziam que ela fitava profundamente seus rostos pelo retrovisor, como se estivesse tentando compará-los com uma lembrança distante. Outros garantiam que ela murmurava frases desconexas, palavras que pareciam nomes, talvez pedidos de ajuda, talvez fragmentos de sua última noite de vida. Era difícil entender, porque as vozes eram baixas, quase sussurradas. Mas o motorista contou que ouviu algo que parecia muito claro. Eu lembro de você. Esse relato se espalhou pela categoria como um estupim, como se Clara tivesse finalmente reconhecido alguém, ou acreditado ter reconhecido. Com isso, os motoristas começaram a evitar certas áreas. O viaduto do chá tornou-se quase um lugar proibido, especialmente durante a madrugada. Alguns diziam que viam a figura dela encostada nas pilastras do viaduto, parada, imóvel, observando o trânsito passar com uma expressão que misturava tristeza e rancor. Outros afirmavam que viram a silhueta dela atravessando a rua em silêncio, sempre usando as roupas que marcaram sua presença no mundo dos vivos. Short branco, botas longas, a mini blusa que deixava sua figura ainda mais marcante, mesmo após a morte. Curiosamente, passageiros também começaram a relatar encontros diretos com a aparição. Muitos diziam que, ao entrar no carro, sentiam um bafo gelado escapando de dentro do veículo, como se alguém tivesse acabado de respirar profundamente. Outros afirmavam que, quando a corrida começava, a luz interna piscava de maneira estranha, criando um ambiente desconfortável, como se o carro estivesse entrando em uma zona de energia pesada. Era comum que pessoas descrevessem a sensação de um peso no ar, algo que dificultava até mesmo a respiração. E quando se atreviam a olhar para o banco ao lado, se deparavam com aquela figura aterrorizante, sempre com o rosto voltado para frente, sem desviar o olhar por um segundo sequer. Nem mesmo as câmeras de segurança internas conseguiam explicar tudo. Em alguns vídeos, era possível perceber uma sombra se materializando lentamente, como se alguém estivesse sentando no banco do passageiro no exato momento em que o carro começava a se mover. Em outros, o que se via eram apenas vultos rápidos, mas sempre acompanhados de um chiado misterioso no áudio, uma interferência que surgia do nada e desaparecia sem explicação. Os motoristas que tiveram coragem de revisar essas gravações garantem que, mesmo quando não havia uma forma humanoide clara, era possível perceber que algo estava ali, observando. Dentre os relatos mais perturbadores está o de um jovem motorista de aplicativo que disse ter sentido, com toda certeza, uma mão fria repousar em seu ombro enquanto dirigia pela região central. Ele explicou que já estava acostumado com histórias de medo e achava tudo aquilo um exagero, até o momento em que sentiu o toque gelado que percorreu sua coluna inteira. Quando olhou pelo retrovisor, não viu nada no início, mas percebeu que o reflexo mostrava uma mulher sentada atrás dele,
mesmo que, ao virar o rosto, não houvesse ninguém ali. O reflexo insistia em mostrar uma presença que simplesmente não existia aos olhos nus. Sem pensar, ele parou o carro na calçada e saiu correndo, deixando tudo aberto: portas, vidros, faróis. A gravação da câmera interna mostrava o banco traseiro afundando levemente, como se alguém estivesse sentado ali, mas no registro visual nada concreto aparecia. A grande questão que começou a circular entre motoristas e passageiros era: por que ela escolhia alguns carros e não outros? Por que certas pessoas viviam experiências tão intensas enquanto outras nunca percebiam nada? Muitos acreditavam que ela tinha uma espécie de ligação com veículos específicos, modelos semelhantes ao táxi no qual entrou pela última vez. Daí começou a surgir a expressão "a loira do HB20", porque esse se tornou o carro mais associado às aparições. Motoristas que dirigiam esse modelo juravam que ela surgia com mais frequência em seus veículos, como se houvesse uma espécie de ironia sombria na tentativa dela de reencontrar seu assassino, talvez dirigindo um carro similar ao que a levou à morte. E, no meio de tantos relatos, muitos começaram a se perguntar se, de alguma forma, Clara estava tentando se comunicar, buscando justiça ou apenas repetindo os últimos momentos que viveu, presa em um ciclo interminável de medo e vingança. A cidade de São Paulo, que já é cheia de histórias estranhas, passou a incorporar essa lenda ao seu imaginário urbano, e a figura da loira se tornou parte de conversas, memes e até vídeos de humor, embora quem realmente a vivenciou jure que não há nada engraçado na presença dela. Se você conhece alguém que trabalha como motorista, já viveu algo incomum dentro de um carro à noite ou ouviu algum relato que se conecte a essa história, aproveita para compartilhar aqui, porque quanto mais detalhes diferentes aparecem, mais conseguimos entender o alcance dessa presença misteriosa e até onde ela se espalha na cidade. Com o desenrolar dos meses, a presença da loira do viaduto se tornou algo tão frequente que vários motoristas começaram a desenvolver rituais próprios para tentar se proteger dela. Alguns carregavam rosários no retrovisor, outros colocavam imagens de santos grudadas no painel, outros ainda deixavam o carro perfumado com arruda e sal grosso, acreditando que isso afastaria aquela energia pesada. Mas nada parecia realmente funcionar, porque a aparição não respondia à lógica comum. Ela não surgia para todos, não aparecia em horários fixos, não obedecia a padrões de segurança ou superstição. Ela aparecia quando queria, e para quem queria. O detalhe que mais intriga pesquisadores e curiosos até hoje é a precisão quase cirúrgica com que ela parece escolher suas vítimas momentâneas. Não eram sempre motoristas solitários. Não eram sempre clientes distraídos. Às vezes, ela surgia para um passageiro que apenas trocava uma mensagem no celular. Outras vezes, o alvo parecia ser o motorista, especialmente homens. E essa seleção misteriosa levou muita gente a acreditar que Clara buscava, conscientemente, por algo, ou alguém, que permanecia vivo, escondido, talvez vivendo entre as sombras da mesma cidade que ela agora assombrava. Os investigadores do paranormal que se dedicaram ao caso começaram a notar uma curiosidade. Embora Clara aparecesse em diversos carros, existiam áreas da cidade nas quais ela se manifestava com intensidade ainda maior. A região do Centro Velho, especialmente próxima ao Viaduto do Chá, era o epicentro dos relatos. Era como se ela fosse atraída por aquela área, incapaz de se afastar totalmente do local onde teve a vida interrompida. Alguns diziam que, ao redor do viaduto, conseguiam sentir a temperatura cair subitamente, mesmo em noites quentes de verão. Outros relatavam um cheiro leve de perfume feminino, misturado a um odor estranho de terra molhada, como se algo ali estivesse perpetuamente fresco, como um túmulo recém-aberto. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que costuma ser relatado por quem realmente viveu algo com a loira do viaduto, é a expressão que ela adota no momento exato em que tenta se aproximar de um homem. Diferente da frieza constante que apresenta ao aparecer para mulheres, ela parece assumir um ar quase humano, um vestígio da sedução que talvez tivesse em vida. Mas essa tentativa dura pouco. No instante em que o motorista olha mais de perto, ou tenta entendê-la, a face dela se transforma, como se algo interno, quebrado e dolorido, fosse revelado. Os olhos afundam, a pele perde a cor, a boca se abre em um ângulo que nenhum ser vivo conseguiria reproduzir, e uma espécie de grunhido baixo preenche o ar. É nesse momento que eles fogem, correndo em desespero, largando o carro, passageiro, chave, celular, tudo. Porque há algo profundo naquele olhar deformado, uma mistura de mágoa, sofrimento e ódio que jamais deveria ser testemunhada. Alguns relatos mais recentes descrevem Clara caminhando pela lateral dos carros, especialmente em locais onde o trânsito fica mais lento. Há motoristas que juram ter visto sua figura refletida no vidro lateral, mesmo sem vê-la do lado de fora. Outros dizem que sentiram o carro balançar levemente, como se alguém tivesse passado a mão sobre a lataria enquanto caminhava por perto. E quando se viram para olhar,
não há ninguém na rua capaz de causar aquele efeito. A câmera interna, quando existe, capta apenas um borrão claro, uma silhueta com cabelo comprido e movimentos quase imperceptíveis, como se ela fosse feita de vento e luz. O mais assustador, porém, é quando Clara decide entrar no carro. Há motoristas que afirmam que ela não surge imediatamente visível. Em vez disso, a temperatura começa a cair, o rádio apresenta chiado, a luz interna pisca, e só então, segundos depois, a figura dela se materializa. Ela se revela sempre aos poucos, primeiro como uma sombra, depois como um contorno, até finalmente se mostrar por completo, sentada no banco ao lado ou atrás, com aquele olhar fixo. É quase como se ela emergisse do próprio tecido do ar, moldando-se lentamente até se tornar uma lembrança distorcida da pessoa que foi. O terror aumenta quando se leva em consideração que alguns motoristas afirmam ter ouvido Clara chamá-los pelo nome. Isso deixa a maioria sem explicação, porque ela jamais poderia saber quem eram. E, no entanto, há quem tenha ouvido a própria voz ecoar dentro do carro, num timbre feminino suave, quase angelical, mas carregado de tristeza. Essas manifestações levam muitos a acreditar que Clara não perdeu totalmente a consciência do que viveu. Ela sabe. Ela lembra. E talvez por isso sua busca seja tão insistente. Conforme o tempo passou, a história alcançou um nível de divulgação que ninguém esperava. Programas de rádio começaram a abordar o tema, entrevistando motoristas que relatavam suas experiências. Alguns canais de televisão fizeram matérias especiais, exibindo trechos das supostas gravações. E nas redes sociais, o caso explodiu, com influenciadores e curiosos debatendo a veracidade do fenômeno. Mas uma coisa é consenso absoluto: quem viveu um encontro com a loira do viaduto jamais esquece. Todos eles carregam a mesma marca, o mesmo olhar perdido quando tentam explicar o que aconteceu, e a mesma hesitação ao falar sobre a sensação de que ela poderia reaparecer a qualquer momento. E à medida que essa história se espalhou, também cresceu um detalhe perturbador. Muita gente que assiste aos vídeos sobre esses relatos, que acompanha canais como este, que consome conteúdo paranormal, simplesmente assiste sem perceber que não está inscrita. E isso é importante porque, quanto mais essa história se espalha, mais pessoas enviam relatos, e mais fácil se torna mapear novas aparições. Então, se você está acompanhando até aqui, dá uma olhada para ver se está inscrito no canal e ativa as notificações, porque muita gente esquece e acaba perdendo as atualizações, e talvez a próxima história tenha mais pistas sobre esse caso que ainda mexe tanto com os moradores e motoristas de São Paulo. Ao final de tudo isso, ficam perguntas que ninguém conseguiu responder até hoje. Clara está presa a um ciclo de sofrimento? Está buscando vingança? Ou está tentando libertar-se de alguma forma, encontrando o responsável por seu destino? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas a presença dela continua viva, ou algo parecida com isso, nos relatos que chegam todos os dias. O viaduto do chá permanece como um ponto de energia estranha, um local onde visitantes dizem sentir arrepios sem explicação. Motoristas continuam evitando a região em determinados horários. E, enquanto o mistério não se resolve, a loira do viaduto permanece caminhando pelas madrugadas, entrando em carros, observando rostos e seguindo seu caminho silencioso, sempre em busca de alguma resposta que só ela conhece. Se você já viveu algo do tipo, conhece alguém que passou por uma experiência inexplicável com carros, avenidas ou figuras misteriosas, compartilhe seu relato aqui. Às vezes, histórias diferentes se juntam como peças de um quebra-cabeça maior, revelando detalhes que ninguém percebe sozinho.